This call is now being recorded. Ok. Pessoal, vamos lá. Espero que a aula esteja aparecendo para vocês aí. Esteja compartilhando a tela com vocês. Tranquilo? Vou só aqui rapidinho aqui aumentar a tela com vocês. Tá melhor. Show. Estão conseguindo ver direitinho aí? Primeira questão da aula? Tá dando para entender direitinho a primeira questão? Vamos lá, né? Então vamos lá, pessoal. Tá? Então a gente, de uma maneira bem rápida, a gente vai começar a estudar esses pontos aqui que a gente sempre vem batendo em sala de aula. Então, direito constitucional, certo? Primeira questão que está aí no material de vocês, do Socrative, tá? O que ele fala aqui, ó? O preâmbulo da Constituição é uma norma constitucional. Errado. Por quê, professor? O que seria esse preâmbulo? O preâmbulo, toda Constituição Federal, se você observar lá, né? Tem a nossa Constituição Federal, é a primeira página. O preâmbulo é tipo umas considerações, é como se ele fosse umas considerações do autor. Então ele colocou ali, ó, dedico essa Constituição a tal, as pessoas do nosso país. Essa dedicaçãozinha, esse texto, ele não tem força normativa, ele não é lei. Então, o que está ali, mesmo ele estando escrito na Constituição, ele não tem força normativa de lei. Tá certo? Por isso que nossa primeira questão está falsa. Então, aprendam. Preâmbulo. Professor, por que o senhor falou desse preâmbulo? Cara, porque isso aqui cai em prova e demais. Esse carinha, ó. Esse cara aqui é demais. Bom? Esse cara aqui é demais. Cai demais em prova. Beleza? Bora dar continuidade. Segunda questão. Fala o seguinte, ó. As normas constitucionais originárias podem ser declaradas inconstitucionais. Professor, o que são normas constitucionais originárias? É o que está escrito na Constituição. É o texto de lei, certo? É o texto de lei, é o que está lá escrito. Artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, artigo 4º. Aquelas normas, elas não podem ser declaradas inconstitucionais. Como é que eu vou declarar uma coisa que é inconstitucional se ela é a própria Constituição? É o que está ali. Eu só posso declarar uma coisa inconstitucional se for uma outra lei que for de encontro à Constituição, entendeu? Então, esse item está falso também, tá bom? Então, não esqueçam. Normas constitucionais não podem ser declaradas, não podem ser consideradas inconstitucionais, tá bom? Vamos lá, a terceira questão fala o seguinte, ó. Não há hierarquia entre as normas originárias e as emendas constitucionais. Correto, pessoal. Por quê? Como a gente já bem entendeu, normas originárias são aquelas normas que estão lá, são as leis que estão escritas, né, na Constituição. São aqueles artigos, são as normas originárias. As emendas constitucionais, lembra que tem um quórum de aprovação? Um terço, em 2 turnos, nas 2 casas. Lembram? Um terço não, né? 3/5 dos votos, né? Vou apagar rapidinho aqui. 3/5, né? Então lá foi aprovado por 3/5, 2 turnos nas 2 casas. Quando existe um objeto de estudo para ser aprovado como emenda constitucional, tem que passar por um quórum de votação no Senado e na Câmara, certo? Então, por exemplo, se aquele tratado, por exemplo, ele foi recepcionado, foi aprovado por 3/5 dos votos, em 2 turnos, nas 2 casas, né, ele vai ter status aí de emenda constitucional. Então, as emendas, elas são um pouquinho mais complicadas para fazer. As normas originárias e as emendas, elas não existem hierarquias entre elas, tá? É como se eu tivesse aqui, ó, a Constituição Federal, o texto de lei, e de acordo com a evolução da sociedade, vai se precisando fazer modificação na lei. Então, essas modificações na Constituição é o que a gente chama das emendas constitucionais. Então, essas modificações são as emendas, só que existe um quórum de aprovação para a gente aprovar essas emendas. 3/5 dos votos, 2 turnos, nas 2 casas, né? Então, realmente, questãozinha correta, não existe hierarquia entre normas originárias e emendas constitucionais. Vamos aqui partindo para a nossa quarta questão, onde ela fala o seguinte, meus amigos. Tá dando para ver direitinho aí na tela as questões? Tá dando para ver direitinho aí as questões? Quer que eu aumente mais aqui?
Se quiser, eu dou uma aumentada aqui. Olha lá. Opa. Agora ficou maior aqui, ó. Opa. Tá bom, né? Bora lá. Tratados internacionais de direitos humanos aprovado pelo rito ordinário têm status de emenda constitucional. Errado. Por quê, professor? Tá errado essa questão. Bom, foi o que eu falei para vocês. Se eu recebo um tratado internacional e ele fala de direitos humanos, tá certo? E se esse tratado internacional e de direitos humanos ele for aprovado pelo rito lá, 3/5 dos votos, em 2 turnos, né? Nas 2 casas, ou seja, na Câmara e no Senado, e se ele falar de direitos humanos, com certeza ele vai ser recepcionado com um status de emenda constitucional. Professor, esse tipo de votação aqui, 3/5 dos votos, 2 turnos e 2 casas, é o rito normal ou é um rito meio que especial? Pessoal, esse tipo de aprovação aqui é um rito especial, 3/5 dos votos, 2 turnos, 2 casas, tá? Esse 3/5, 2 turnos, 2 casas é um rito especial, é um outro tipo de aprovação, um outro quórum. Então, não é o rito normal, que é o que a gente chama de rito ordinário, entendeu? Então, tratados internacionais de direitos humanos, aprovado pelo rito ordinário, tem status de emenda? Não, tá errado esse item, tá? Não tem status de emenda, não. Aqui seria o rito especial, que é justamente esse caso aqui, quando eu pego um tratado internacional de direitos humanos, coloco lá aquele tipo de aprovação, 3/5 dos votos, 2 turnos, nas 2 casas, nós teremos um status de emenda constitucional. Beleza? Então, tô aqui, ó. Beleza? Tá aí. Vamos lá. Continuando aqui, nossa quinta questão. Eu acredito que vocês já resolveram. Vou passar de uma maneira bem rápida. Por quê? Porque vocês já viram. Então, a gente está só reforçando. As leis ordinárias e as medidas provisórias são normas infraconstitucionais. Certo ou errado essa questão, pessoal? As leis ordinárias e as medidas provisórias são normas infraconstitucionais. Então, a gente está falando das pirâmides, né? Na pirâmide de Kelsen. Então, no topo da pirâmide, nós temos a Constituição Federal, que são as normas, assim como as emendas constitucionais, tá certo? Nós vamos ter também, professor, aí os tratados internacionais que não foram recepcionados pelo quórum. E lá na base da pirâmide, ó, lá na base da pirâmide, nós iremos ter o que? As normas infraconstitucionais. Elas são bem abaixo da Constituição Federal. Nós teremos as normas infraconstitucionais. Mas, meus amigos, deixa eu perguntar uma coisinha para vocês. Essas leis ordinárias é aquela lei que é aprovada lá no Congresso, pela Câmara e pelo Senado, né? E as medidas provisórias, elas são normas infraconstitucionais? Elas estão bem abaixo da Constituição? Elas estão no texto da Constituição? Elas não estão no texto da Constituição, elas estão bem abaixo, elas estão na base da pirâmide. Tá? Então, elas são infraconstitucionais. Leis complementares, leis ordinárias, né? São infraconstitucionais. Então, essa questão aqui está correta, tá certo? Leis ordinárias e medidas provisórias são normas infraconstitucionais. Elas estão abaixo da Constituição, tá bom? Estão bem abaixo da Constituição Federal. Então, não esqueçam disso, tá? Lembrando, a medida provisória ela é feita, por exemplo, pelo presidente da República, né? Como ela é feita pelo presidente da República, posteriormente ela vai ser colocada no Congresso para ter, né, a sua aprovação, mas a medida provisória ela tem força de lei, bom? Uma questãozinha correta, pessoal. Questão número 6. Vamos lá. Uma lei federal e uma lei estadual têm o mesmo grau hierárquico. Certo ou errado? Existe hierarquia entre uma lei federal versus uma lei estadual, professor? E aí? Existe hierarquia entre uma lei federal e uma lei estadual? Não existe hierarquia, tá, pessoal? Não existe hierarquia entre uma lei federal e uma lei estadual. Por quê? Porque cada ente ele tem sua autonomia. Os entes são o quê? Autônomos.
Então, uma lei federal, ela não manda numa lei estadual. Não existe isso. Nós temos uma lei municipal, uma lei estadual e uma lei federal. Elas são autônomas. Não existe hierarquia entre uma lei federal e uma lei estadual. Beleza? Então, questãozinha boa. Então, questãozinha está correta, porque realmente tem o mesmo grau hierárquico. Ué, uma não vai estar se sobrepondo sobre a outra. Beleza? Deu para entender essa questão? A sexta questão? Coloca no chat aí se vocês estão conseguindo entender. Eu acho que vocês já resolveram 10 milhões de vezes essas questões aqui, não já? Beleza. Vamos lá. Próxima questão. Sétima. Entre a Constituição Federal e uma Constituição Estadual, existe hierarquia. Certo ou errado, pessoal? E agora? E agora? Será que agora eu estou falando de Constituição, eu não estou falando de lei, eu estou falando de Constituição. Constituição é a nossa lei maior, a Carta Magna. Aqui sim existe hierarquia, tá? Por quê? Porque a Constituição Estadual, ela meio que obedece à Constituição Federal. As constituições estaduais, elas são frutos, né, do poder derivado, né, do poder derivado decorrente, tá? Como assim decorrente? Porque a Constituição Estadual, ela é decorrente da Constituição Federal. Então, as constituições dos estados, elas meio que obedecem à Constituição Federal, elas não podem ir de encontro à Constituição Federal, tá bom? Então, não esqueçam uma coisa com a outra. Uma coisa eu estou falando de lei, entre uma lei federal e uma lei estadual não existe hierarquia, ok? Só que quando eu falar de Constituição Federal e Constituição Estadual, aí sim a gente vai ter uma hierarquia, tá bom? Então, não esqueçam desse detalhe. Constituição Estadual, professor, ela é derivada da onde, hein? Constituição Estadual, ela é derivada da onde? A Constituição Estadual ela é derivada do poder derivado decorrente. As emendas constitucionais, elas vêm do poder derivado reformador, tá bom? Então, questãozinha correta. Questão número 8. Não há hierarquia entre uma lei ordinária e uma lei complementar. Certo ou errado, professor? Essa questão. Não existe hierarquia entre uma lei ordinária e uma lei complementar. Correto, né? Por quê? Porque a lei ordinária e a lei complementar, elas estão na mesma base hierárquica. Elas estão aqui na mesma base hierárquica. Então, se a questão perguntar, existe hierarquia entre uma lei ordinária e uma lei complementar, professor? Não existe, porque elas estão na mesma base, tá bom? Elas têm uma diferençazinha, mas elas têm status de norma infraconstitucional. Infraconstitucional. Tudo bem? Infraconstitucional. Então, não existe hierarquia entre uma lei ordinária e uma lei complementar. Questão número 9, vamos lá. A lei ordinária não pode tratar de um tema reservado à lei complementar. Certo ou errado a nona questão, meus amigos? Olha que interessante, ó. Agora eu estou falando de lei ordinária e lei complementar. Complementar. Agora presta aqui atenção no que eu vou falar para vocês, ó. Vamos lá. Professor, eu já aprendi com o senhor que a lei ordinária e a lei complementar, elas são normas infraconstitucionais, elas não têm hierarquia entre elas, certo? Olha que interessante. A lei ordinária, ela não pode tratar de assuntos reservados à lei complementar. Mas o inverso pode, ou seja, uma lei complementar, ela pode tratar de assuntos reservados à lei ordinária. Então, repetindo, uma lei ordinária, ela não pode tratar de um assunto, tema que é reservado à lei complementar. Mas, se a Constituição disser, não, esse tema aqui é reservado à lei complementar, ok. A lei ordinária não pode falar daquele tema por meio de lei complementar. Então, o que é que acontece? Lei ordinária não é igual a lei complementar. Lei ordinária não pode tratar um tema que é reservado à lei complementar.
Professor, e o contrário? A lei complementar, ela pode tratar de um tema reservado à lei ordinária? Pode, pode. O contrário pode, tá bom? Então, da lei complementar para a lei ordinária, pode. Agora, da lei ordinária tratar de assunto da lei complementar, aí já não pode. Por isso que a nossa questão está correta. Belezinha aí? Tranquilo? Então tá aí. A lei ordinária não pode tratar de um tema reservado à lei complementar. Beleza? Professor, o que seria essa lei complementar, hein? Me dá um exemplo aí. Vou te dar um exemplo aqui. Vou puxar aqui um exemplo aqui, ó. Presta aqui atenção. Vamos lá. Lembra que na Constituição Federal existem algumas normas que têm eficácia limitada? Eficácia limitada? O que é uma norma com eficácia limitada? É um trecho, é um artigo da Constituição que ele é limitado. Por exemplo, a Constituição ela te dá aquele direito. Só que tu não pode exercer aquele direito enquanto não vier uma lei para regulamentar aquele direito. Por exemplo, direito de greve dos servidores públicos civis. Ótimo. A Constituição diz que eles têm direito de greve. Só que, na forma da lei, ou seja, a Constituição ela trouxe aquele meu direito, só que para eu exercer aquele direito, eu preciso de uma lei complementando aquilo que a Constituição falou. Então, isso é uma lei complementar. Ela serve para complementar aqueles trechinhos da Constituição que, que a própria Constituição diz, na forma da lei, na forma da lei. Então, precisa de uma norma regulamentadora. Tudo bem? Então, isso é uma lei complementar. A lei complementar ela pode falar de um tema reservado à lei ordinária, por exemplo? Pode. Agora, não pode ao contrário. Uma lei ordinária falar de um tema que é reservado à lei complementar. Bom? Vamos aqui partindo. E próxima questão. Questão número 10. Boa, boa, Limar. Isso aí. Trabalhando, mas a gente vai assistindo na forma como a gente pode. As normas de eficácia contida podem produzir seus efeitos de imediato, mas podem ser restringidos posteriormente. E aí, professor, certo ou errado essa questão? Olha que questão. Agora eu vou falar para vocês a diferença. O que é uma norma? Opa, o que eu abri aqui? Abri alguma coisa aqui que não era para ter aberto aqui, né? Fecha esse negócio, professor. Tá aí. Norma de eficácia contida. Norma de eficácia limitada. E norma de eficácia plena. Isso aqui cai demais em prova, tá? Você não pode ter dúvida disso aqui. Vou falar de uma maneira bem simples para que vocês entendam, tá? Vamos lá. Eu estou aqui com a Constituição na minha mão. Tá aqui. E aqui eu tenho um artigo primeiro. Aqui eu tenho um outro artigo. E aqui eu tenho um outro artigo. Vamos lá. Vamos pensar. Vamos raciocinar aqui comigo. Vamos lá. Ó. O que é uma norma de eficácia plena? A Constituição diz, é livre a liberdade de pensamento. Show, Muniz. Com certeza, a Constituição ela fala isso aí. Para eu exercer essa minha liberdade de pensamento, precisa de uma norma regulamentando como é que eu vou exercer? Não precisa, não é? Precisa não. Então eu já posso exercer com a minha plenitude aquele meu direito. Então a norma de eficácia é plena. Plena você exerce de imediato, tá certo? Integralmente. O que é uma norma de eficácia contida? Bom, também é uma norma que você pode, por exemplo, aqui, ó, essa daqui, esse artigo aqui do meio. O que é a norma de eficácia contida? É um direito que você pode exercer de cara, porque a Constituição te dá aquele direito, só que posteriormente, mais na frente, aquele direito ele pode ser o quê? Restringido, certo? Você exerce, porém, a qualquer momento pode vir e acontecer uma restrição por parte do poder público. Quer um exemplo? Lembra daquela parte da Constituição que fala assim, ó, é, é livre o trabalho, né? Qualquer tipo de trabalho, ofício, né? Ou trabalho, atendidas as qualificações que a lei estabelecer. Lembra que tem uma parte na Constituição que fala isso aí, do artigo 5º?
atendidas as qualificações que a lei estabelecer. Então, em regra, você pode exercer qualquer trabalho. Porém, aquele seu trabalho ele pode ser restringido mais na frente. Por exemplo, antigamente o cara para ser advogado, quem era o cara que entendia mais de lei ia ser, pronto. Mas na frente veio uma nova lei e disse assim: não, agora para você ser advogado, você tem que fazer uma faculdade, tem que passar na OAB, aí sim você pode exercer a advocacia. Show de bola. Ó, a norma ela o quê? Limitou. Ela colocou restrições. Então, em regra, você exerce aquele direito, mas você fica com aquele milímetro, porque a qualquer momento aquilo ali pode ser regulamentado, tá bom? Então, isso é a norma de eficácia contida. Então, ela pode ser restringida posteriormente. O que é a limitada? A limitada você não consegue exercer de cara. Tanto na plena quanto na contida, você consegue exercer de cara. Agora, a limitada não. Está lá o direito na Constituição Federal, né? E aquele direito você não consegue exercer logo de cara. Por quê? Porque precisa de uma lei. Uma lei? Precisa de uma lei o quê? Eu acabei de falar na questão passada. Precisa de uma lei complementar, pessoal. Ela vai complementar aquela norma que falta. Então, a eficácia limitada, são aqueles direitos que a Constituição traz para você, porém, não dá para exercer ainda porque não tem aquela norma ainda, não tem aquela lei complementar que o legislativo criou para regulamentar aquela situação. Qual o remédio que a gente utiliza quando existe falta de uma norma regulamentadora? O remédio que a gente vai utilizar é o mandado de injunção, tá bom? Então, a falta de norma regulamentadora, a gente utiliza o mandado de injunção, tá bom? Então, bora responder a questão 10. Ó. As normas de eficácia contida podem produzir seus efeitos de imediato? Sim. Porém, podem ser restringidos posteriormente. Corretíssima essa questão, tá? Corretíssima. Você exerce de imediato, porém ela pode ser o que, Muniz? Restringida. Bom? Bora lá, questão número 11. Pessoal, tá dando para entender? Essas questões têm no Socrative, cara. Eu estou tentando só trabalhar com vocês para melhorar, nessa mentoria, melhorar esse rendimento de vocês, nessa resolução de questão, para você fixar aquele assunto na cabeça de vocês. Tá bom? Vamos lá, questão número 11. As normas que dependem de regulamentação para só depois produzir os seus efeitos têm eficácia plena. Certo ou errado essa questão? Isso, Jonathan. Na eficácia limitada precisa de uma norma constitucional. Não, uma norma constitucional não, precisa de uma lei complementar. Vamos lá. As normas que dependem de regulamentação, para só depois produzir os seus efeitos, têm eficácia plena. Certo ou errado essa questão? Acabei de explicar bem direitinho para vocês. Se depende de regulamentação, qual é o tipo de eficácia? Contida, limitada ou plena? Contida, limitada ou plena? Contida, limitada ou plena? Se depende de regulamentação, só pode produzir os seus efeitos depois que for feita uma norma. Que tipo de eficácia é essa, pessoal? Vamos lá, de novo. As normas que dependem de regulamentação para só depois produzir os seus efeitos. Ela só consegue produzir os seus efeitos, a pessoa só consegue exercer aquele direito depois que for regulamentado. Isso aqui é limitada, meus amigos, não é plena, não. Tá errado. Isso aqui é o conceito de eficácia o quê? Limitada. Bom, tá errado essa questão. Beleza? Vamos lá, questão número 12. Os princípios fundamentais da República do Brasil são, olha aí, agora a gente já vai entrar em outro assunto, princípios fundamentais. Aqui eu trabalhei com vocês uma parte inicial, tá? Da Constituição Federal para vocês entenderem direitinho essa parte, tá? Ter um conhecimento sobre aquele assunto, para não ficar tão leigo. Então, o que é que acontece aqui, ó? Quando eu falo de princípios fundamentais, você tem que pensar em três coisas: nos fundamentos da República, os fundamentos, você vai pensar nos objetivos, e você vai pensar também
nos princípios internacionais. Certo? Princípios internacionais. Por que princípios internacionais, Muniz? Quando você fala de princípios fundamentais da República, você pensa em três coisas: fundamentos, objetivos, princípio das relações internacionais. Certo? Então, de novo, fundamentos, objetivos, princípios das relações internacionais. Tá bom? Então, esse item está o quê, professor? Os princípios fundamentais da República são, ó, fundamentos, objetivos e princípios das relações internacionais. Questão correta. Tá bom? Porque quando eu falo princípios fundamentais, eu estou generalizando. Os fundamentos são princípios fundamentais, os objetivos são princípios fundamentais e os princípios internacionais também são princípios das relações internacionais. Não vamos confundir uma coisa com a outra. Ele está falando de princípios fundamentais. Quando eu falo princípios fundamentais, eu estou englobando tudo. Eu estou englobando tudo. Agora, se ele perguntar quais são os fundamentos, se ele perguntar os fundamentos, aí sim, são aqueles 5 lá. Só se tiver plus, né? Que a gente vai aprender aqui. Então, não esqueça nunca mais isso aqui, tá? Tá, beleza, pessoal? Questãozinha correta. Fundamentos, objetivos e princípios internacionais. Próxima questão. Os três poderes possuem funções típicas e atípicas. Certo ou errado, pessoal? Correto. Quais são os três poderes que nós temos? Poder executivo, nós temos o poder legislativo e tem o poder judiciário. Certo? O que são funções típicas? São aquelas funções que aquele poder foi criado para fazer aquilo. Por exemplo, típico é típico daquele poder. Qual a função típica do poder executivo? Administrar. Qual a função típica do poder legislativo? Criar leis e fiscalizar. Qual a função típica do poder judiciário? Julgar os casos concretos. Julgar. Isso, função típica. O que são funções atípicas? São funções que não são as funções típicas daquele poder, mas ele exerce por fora, tá? Por exemplo, o poder executivo, em regra, ele vai administrar. Mas a gente sabe também, por exemplo, que por exemplo, o presidente da República ele pode criar decretos. Decretos são normas. Então é como se ele tivesse o quê? Legislando. Então, uma das funções atípicas do Poder Executivo é criar leis, que era justamente o quê? Uma função típica do Poder Legislativo. Então, todos os poderes, eles têm suas funções típicas e atípicas. Por exemplo, Poder Legislativo. Ele foi feito para criar leis e fiscalizar. Tudo bem? Mas concorda comigo que o Poder Legislativo também administra os seus funcionários? Sim. Concorda comigo que o Poder Legislativo também pode julgar? Lembra que quem julga o, o presidente no impeachment é quem? Nos processos de crime de responsabilidade? É o Senado. Então, o Senado ele está meio que julgando ali. Então, os poderes ele tem suas funções típicas e também tem suas funções atípicas. É bem simples isso, tá? Então, questãozinha corretíssima, tá? Típicas, funções atípicas. Típica é o que ele foi criado para fazer aquilo. Atípicas são funções fora da normalidade ali, nas suas rotinas, né, que cada poder vai fazer. Por exemplo, o Poder Judiciário ele vai julgar, mas concorda comigo que o Poder Judiciário também faz suas normas internas? Faz. No momento que ele cria aquela norma interna lá para os seus funcionários, ele está criando normas, que é uma função típica do Poder Legislativo. Beleza? Vamos lá? Questão 14. O Poder Legislativo é subordinado ao Poder Executivo. Certo ou errado, pessoal? O Poder Legislativo é subordinado ao Poder Executivo. Errado. Tá bom? Por que está errado isso aqui? Porque os poderes, eles são o quê? Independentes. São harmônicos e são independentes. Poder legislativo não é subordinado ao poder executivo e nenhum poder é subordinado a nenhum dos outros poderes. Eles são harmônicos e independentes.
Próxima questão. 15. A independência entre os poderes é limitada pelo sistema de freios e contrapesos, correto? Pessoal, que é isso, pessoal? Sistema de freios e contrapesos. É como se um poder ele fosse freando o outro poder, entende? Por exemplo, o poder executivo, ele não vai fazer o que ele quer, não, pelo fato dele ser independente. Porque quem é que fiscaliza ele também? Poder legislativo. Então, um poder vai freando o outro. Essa situação de um poder fiscalizar e frear o outro é o que a gente chama de sistema de quê? Freios e contrapesos. Entende? Essa questão de um poder fiscalizar o outro, ou frear as ações do outro, é o que a gente chama de sistema de freios e contrapesos. Também em inglês a gente chama de check and balance, né? Por exemplo, um exemplo mais tranquilo. Por exemplo, o presidente ele indica um, um candidato à vaga na cadeira do Supremo Tribunal Federal, certo? Mas para que isso seja aprovado, quem é que vai fazer a sabatina? Não é o Poder Legislativo através do Senado? Pronto, então o presidente indica, o Senado vai lá e aprova. Então, ó, um poder dependendo do outro, um controla as ações do outro, tá certo? Então, os poderes eles não são absolutos, eles são limitados pelo sistema de freios. Um poder controla meio que vai freando as ações dos outros. Tranquilo? Vamos partindo aqui que tem muita coisa para a gente estudar ainda hoje. Questão número 16. A soberania, dignidade da pessoa humana, cidadania, valor social do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político são objetivos da República Federativa Brasileira. Errado. Por quê, professor? Quando eu falo, vamos lá, é o só se diva plu, ó. Só se diva plu. Que é isso? Mnemônico, ó, para você não esquecer, tá? Como é que fica isso aqui, professor? Vem para cá. Quais são os fundamentos? Se a questão falar os fundamentos, são 5. Os fundamentos são 5. Soberania, dignidade da pessoa humana, cidadania, valor social do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político. Pronto, são os fundamentos. Ó. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político. Então, decorem. Esses são os fundamentos da República Federativa do Brasil. Tá? Não é objetivo, item errado. Os objetivos, geralmente, eles começam com verbos. Erradicar, né? Erradicar, promover. Então, os objetivos, eles começam com verbos. Vamos lá. Questão 17. É legítimo a união homoafetiva como unidade familiar? Questãozinha correta, né, pessoal? Já vimos isso aqui? Corretíssimo aí, né? É legítimo sim, tá? A união homoafetiva como é considerado a união homoafetiva como uma unidade familiar, tá bom? Que é uma decisão do STF. Então, questãozinha corretíssima. Questão 18. A pesquisa com células-tronco ofende o direito à vida, certo ou errado, pessoal? Será que fazer pesquisas com células-troncos ofende o direito à vida? Tá errado, né? Não ofende o direito à vida. É permitido, sim, a pesquisa com células-troncos. Vamos partindo, próxima questão, questão 19. O pluralismo político inclui os discursos de ódio. Então, o que é o pluralismo político? Pluralismo político a gente acabou de aprender, que é o que, professor? Que é um fundamento. Não é isso? É um fundamento. Fundamento lá, só se diva plu. Pluralismo político é a capacidade da gente ter diversas ideias. O nosso país ele é laico, a gente pode ter diversas ideias, nós temos liberdade de pensamento. Eu posso adotar um partido, eu posso fazer parte de um outro partido, eu posso crer no que aquele partido faz. Então a gente tem uma pluralidade de ideias, tá? Então, só que essas nossas liberdades de pensamento, por exemplo, a gente pode se manifestar a favor da marcha da maconha, por exemplo, a gente pode também manifestar pela legalização do aborto,
não tem nada de crime nisso. É uma liberdade de pensamento sua, certo? Porém, o que que acontece? Você não pode praticar o aborto, porque é crime, tá? Você não pode vender a droga, porque é crime atualmente. Mas você pode ir lá se manifestar, pedir a legalização, isso não tem problema nenhum, porque está de acordo com a sua liberdade de pensamento, tá? Porém, eu não posso incluir são discursos de ódio. O discurso de ódio eu não posso estar incluindo dentro desse pluralismo político, dentro desse fundamento. Bom, questão errada. Vamos lá. Questão número 20. A forma de Estado adotado no Brasil é a republicana. Vamos lá. Se a questão perguntar qual é a forma de Estado, e se a questão perguntar qual é a forma de governo, são duas coisas diferentes, tá? Professor, forma de Estado é federativa, né? Ou seja, nós temos aí o Brasil dividido em estados, tá? E a forma de governo é republicana, tá? Republicana. Não é parlamentarista, não, tá? Aliás, não é outra forma de governo, né? A que é adotada no Brasil aqui é a republicana. Todo o poder emana do povo, tá? O poder ele emana do povo. Os representantes eles são trocados, né? Ou seja, temporariamente, eles ficam lá temporariamente, eles são constantemente trocados. Então, se a questão perguntar qual é a forma de Estado que é adotada no Brasil, professor, é a republicana? Não. Se eu falar forma de Estado, é a federativa. Não é unidade. O Brasil ele não tem um único Estado, ele não é unitário, ele é federativo. Por quê? Porque ele se subdivide em estados. Tá? Se a questão perguntar qual é a forma de governo, aí sim a forma de governo é a republicana. Todo o poder emana do povo. Nós colocamos os representantes lá para representar a gente, tá? Então tá errado, porque forma de Estado não é republicana. Republicana é a forma de governo. A forma de Estado, ela é o quê, professor? Ela é federativa. Certo? Questãozinha errada. Tudo bem? Tranquilo aí? Vamos lá. Questão 21. Construir uma sociedade livre e erradicar a pobreza é um objetivo da República Federativa do Brasil, certo, pessoal? Tá correto, ó. Construir, verbo. Erradicar, outro verbo. Construir uma sociedade livre e erradicar a pobreza, coloquem e decorem. É um objetivo, sim, da República Federativa do Brasil. Os objetivos, eles começam com verbos. Erradicar a pobreza, promover o desenvolvimento nacional, construir uma sociedade livre, né? É, então, tudo isso aqui que eu falei é um objetivo da República Federativa do Brasil, tá bom? Questãozinha correta. Perfeito? Vamos lá. Questão 22. O Brasil adota nas suas relações internacionais, relações internacionais, ó, a não concessão do asilo, independência nacional e a não intervenção. Errado. Por quê, professor? Porque, na verdade, o Brasil ele adota sim, ele adota a concessão do asilo, tá? Concessão do asilo. Beleza? Tá errado. Por quê? Porque o Brasil, nas suas relações internacionais, o Brasil ele adota sim a concessão do asilo, a independência nacional e o princípio da não intervenção. Então, o Brasil ele é meio que pacífico, né? Democrático. A gente não adota a guerra, a gente respeita os direitos humanos, promove os direitos humanos, a gente tem uma independência nacional, a gente adota a não intervenção e a gente adota a concessão do asilo, tá bom? Tá errado essa questão, porque ele disse que não adota o asilo. Questão 23, vamos lá. A prevalência dos direitos humanos é um fundamento da República Federativa do Brasil. Certo ou errado, pessoal? Essa questão aqui é foda, de boa.
Alexandre, não precisa para eu considerar aquela questão correta vir todos os termos, não. Você vai marcar a alternativa pelo que ele está afirmando. Ah, mas ele colocou só três. Colocou só concessão de asilo, independência nacional e não intervenção. Sim, ele não está taxando que é só aqueles. Ele está dizendo que o Brasil adota, certo? Adota essas três? Sim. Ele está dizendo que é somente aquilo ali? Não. Então, quando você for responder questão CESP, você tem que levar pelo esse raciocínio, senão você acaba errando nas provas. Tá bom? Existem outros? Sim. Existe um rol lá dos princípios internacionais. Então, não. Foi até bom você ter perguntado, justamente para tirar essa dúvida. E aí, essa 23 aqui. A prevalência dos direitos humanos é um fundamento? Tá errado, pessoal, esse item aqui. Por quê, professor? Prevalência dos direitos humanos é um princípio internacional. Internacional. A dignidade da pessoa humana, a dignidade da pessoa humana é que é um fundamento. Cuidado. Esqueçam desse bizu mais não, viu? Prevalência, falou em prevalência, você já sabe que é o quê? Princípio internacional. Agora, essa questão trouxe dignidade da pessoa humana, aí é um fundamento. Pegaram o bizu aí? Entenderam agora? Pois é, pessoal. Cuidado que isso aí pode cair na prova de vocês, viu? Prevalência dos direitos humanos é um fundamento? Não. Prevalência é um princípio internacional. Agora, essa questão trouxe dignidade de pessoa humana é um fundamento. Beleza? Bora partindo aqui. Questão 24. A concessão de refúgio é um princípio brasileiro nas suas relações internacionais. Certo ou errado, meus amigos? Questão boa, né, Muniz? É. A concessão de refúgio é um princípio brasileiro nas suas relações internacionais. Certo ou errado aí? Questão tá errada, pessoal. Não vão confundir, não. O princípio das relações internacionais é a concessão de asilo, cara. Tá? Asilo não vai ser igual ao refúgio, não, tá? Para efeitos da lei. Então anota esse bizu aí. Eu coloquei porque eu vi uma questão recente cobrando isso aqui. Ah, os caras marcaram correto. Não caiam nesse erro, tá? Concessão de asilo é que é um princípio nas suas relações internacionais. Não é concessão de refúgio, não. Refúgio é outra situação. Tá bom? Bora lá, questão 25. A integração política aqui, ó, social e cultural que a República Federativa do Brasil buscará é a integração com a América, opa, com a América do Sul. Certo ou errado isso aqui? Integração política, social e cultural que a República busca é a integração com a América do Sul. Essa questão está lá na Constituição Federal, pessoal. Essas questões são ótimas para o cara que vai elaborar a prova colocar. O Brasil ele busca integração? Lógico. Integração política, social e cultural. Perfeito. Só que o objetivo não é com a América do Sul. É com a América lá. É América o quê, professor? É só América do Sul ou entra tudo? América Latina, pessoal. Não é América do Sul, não. É América Latina. Tudão. Beleza? O objetivo não é só a América do Sul. O objetivo vai ser a América Latina. Tá bom? O objetivo aí vai ser a América Latina. Beleza? Tá erradíssima essa questão aí. Eu já vi os caras colocando a América do Sul só pro cara cair. Mas vocês não vão marcar nisso aqui, não. Beleza? Bora lá, questão 26. Então, ó, então, detalhe. Essa integração que o Brasil tá escrito lá na Constituição, que logo após os princípios internacionais, ele fala buscar uma integração política, uma integração social, uma integração cultural, né?
com a América Latina, no conjunto, no completo, não é somente com a América do Sul, não. Tá bom? Questão 26. O Poder Executivo possui função típica de legislar quando faz um decreto. E aí? Já falei isso aqui, né? Para vocês. E aí? Quando o Poder Executivo ele vai lá e cria lá um decreto, ele está fazendo sua função típica ou atípica? Errado, né? Função atípica, né? Se ele está fazendo um decreto, então é uma função atípica. Porque a função típica dele é o quê? Poder Executivo? Administrar. Show? Bora, partindo. Questão 27, arrocha aí. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Vou nem terminar de falar. Questão correta, né? Aqui é a obrigação de vocês, tá? Aqui, a leitura do artigo 5º não é o professorzinho Muniz que vai pegar na mão de vocês e vai dar isso aqui de mão beijada. Por quê? Porque isso aqui é uma obrigação de vocês saber essa letra de lei, entendeu? Então, pegou uma questão dessa na prova, pá, olhou, marcou. Beleza? Próximo. É livre a manifestação do pensamento, sendo permitido o anonimato. Errado. O anonimato é o quê, professor? É vedado, tá? É vedado o anonimato, é proibido. Você pode exercer sua liberdade de pensamento, mas você não pode ficar no anonimato, né? Você tem que, por exemplo, se você for falar de uma pessoa, a pessoa tem direito de resposta, né? Proporcional ao agravo. Então, não é ficar no anonimato, é vedado o anonimato. Bom, vamos lá. Questão 29. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. A gente vai estudar depois, resolvendo questões aí de lei de tortura. Ninguém é submetido nem à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante, certo? Então ninguém pode ser torturado. 30. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais dos cultos e suas liturgias. Correto. Pessoal, cuidado numa situação aqui que eu queria deixar para vocês. Quem é que garante? Aliás, quem é que vai prestar esses cultos religiosos? Quem é que vai ali fazer toda a prestação? Quem é que vai? É o Estado, é? É o Estado que vai lá e contrata a igreja e tal para prestar aqueles cultos, é isso? Pessoal, o Estado ele é laico. O Estado ele não pode demonstrar que ele é a favor de religião X ou Y. O que é que o Estado vai entrar nisso aqui? Ele assegura que aconteça. É como se eu chegasse assim: ei, vai acontecer um culto evangélico ali, perto da casa da irmã ali, lá no bairro tal, certo? Aí, chego lá, chega lá, aí, ó, polícia, seguinte, dá uma passadinha, dá um apoio lá, porque, né, porque tem um vizinho lá que é um cara que tem uma outra religião, e ele não gosta, e ele sempre quebra o pau lá quando as irmãs faz aquela festa lá. Aí a polícia fica lá, ó, de boa, um pouquinho e tal. Por que que a polícia tá ali? A polícia tá representando o Estado, para garantir que os caras não vão lá e quebra o culto, pô. Então o Estado ele assegura. Ele não é nem de uma religião nem A, nem B, nem C, nem D, nem E. Certo? Aprendam isso. O Estado ele assegura que aconteça. Não é o Estado que presta, o Estado assegura. Quem vai prestar é os particulares. Bom, bora lá. Questão 31. É assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis somente. Errado. Entidades civis e também entidades o quê? Militares também entra, tá? As militares também é assegurado assistência religiosa, tá, pessoal? Civis e militares, e ainda tem um detalhe, viu? Tem que ser de internação coletiva, certo? Tem que ser de internação coletiva. Bora partindo aqui. Questão número 32.
Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Correto. O que é isso aqui, professor? É o direito de escusa de consciência. Como assim, professor? Escusa de consciência? Presta atenção, ó. Eu não posso ser privado de um direito meu por causa que eu sou da religião tal, ou eu penso, meu pensamento político é de uma forma tal, aí eu não posso ser privado do meu direito por causa disso, não. Ah, porque eu sou do partido A. Ah, beleza, então você vai ser privado dos seus direitos, você não tem direito a isso. Você não pode, primeiro que não pode acontecer isso, tá? Agora, por exemplo, você vai lá servir o serviço militar obrigatório. Chega, você completa os 18 anos, vai lá, chega lá no sargentão. Sargentão, vim aqui me apresentar, completei os 18 aí, né? Aí o sargento, não, você quer servir? Quero. Só que você vai ter que pagar 10 flexões por dia, 45 barras, né? E 140 abdominais. Será que tu consegue? Aí ele vai dizer assim, meu chefe, é o seguinte, a minha religião, meus pensamentos políticos não permitem que eu faça flexão e nem barra. Tá? Eu não posso fazer isso, tá? E de outra coisa, e não permite que eu aprenda instruções de guerra. A nossa religião, ela não apoia a guerra de maneira nenhuma, a gente não pode nem fazer nada. Aí o sargento, não, pois beleza, você tá com seus direitos privados, é isso? Não. O que é que vai acontecer? Ele vai dar uma outra alternativa para aquele cara, que não seja servir. Em vez de você servir aqui, você vai passar um ano servindo lá na casa de apoio. Pronto, prestação alternativa. Se, se ele recusar novamente e dizer, ah, minha religião não permite eu dar ajuda às pessoas. Rapaz, que religião é essa, pô? Se ele recusar de novo, aí ele vai perder, anote aí, perder os direitos políticos. Ele perde, tá? Não é suspenso, ele perde mesmo. É a decisão mais recente, anote aí. Então, é isso daí. Então, você só perde se você invocar para eximir-se de obrigação legal a todos impostos e se recusar a cumprir aquela prestação alternativa. Bom, vamos lá. Questão número 33. Alexandre, deixa eu só. No final eu repito, tá? Porque eu tenho que dar continuidade aqui. Vamos lá. Rapidinho, no finalzinho eu repito para você. Questão 33. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação, certo? É isso aí, tá? Então, o que é inviolável? A intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas. Se você violar essas coisas dessas pessoas, você pode pedir indenização, né? Por dano material ou moral decorrente daquela violação, certo? Vamos lá, questão 34. Questão aqui, ó, campeã de prova, viu? Asterisco nela. Carreiras policiais, ó, sempre cai. Bora lá. A casa é um asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia ou à noite por determinação judicial. Certo ou errado essa questão? Tá errado. Por quê, professor? Marca aí. Por que que tá errado, meus amigos? Vamos lá. Em regra, você só pode entrar na casa da pessoa com o consentimento dela, salvo nós temos 4 exceções. Caso esteja acontecendo um desastre lá dentro, ou esteja acontecendo também uma situação que eu vou ter que prestar socorro para aquela pessoa, ou uma situação que esteja acontecendo flagrante delito, está acontecendo um crime ou uma contravenção, aliás, um crime, né? Lá dentro e você vai ter que entrar. Ou, em último caso, que é a última situação, qual é a última situação? Determinação judicial. Só que essa determinação judicial você só pode cumprir durante o dia. À noite não, tá? Só durante o dia. Então não entra o período da noite. Tranquilo aí? Questãozinha, ó, falsa. Beleza? Questãozinha falsa. Beleza, pessoal? Vamos lá. Observações.
Conceito de casa. Para a prova, o conceito de casa, ele é restrito ou ele é geral? Ele é abrangente? Vamos lá, coloca aí. Quando eu falo conceito de casa, o que é casa? Conceito é abrangente ou um conceito mais restrito? É um conceito um pouco mais o quê, professor? Mais específico, né? Está de acordo, aliás, abrangente. Está de acordo, o que é que seria o conceito de casa aqui? Por exemplo, escritório de advocacia, ele entra no conceito de casa. O local de trabalho entra no conceito de casa. Professor, bolé de caminhão, polêmica, né? A polêmica da bolé de caminhão foi até uma questão do Sebrasp aí na PRF. Bom, atualmente, maioria doutrinária, né? Não entra, tá? Bolé de caminhão não entra no conceito de casa, tá certo? Não entra no conceito de casa, beleza? Bolé não é casa, bolé do caminhão. Professor, escritório onde eu trabalho, escritório de advocacia, entra no conceito de casa? Entra. Escritórios. Locais de habitação coletiva, onde mora pessoas, né, ali, habitação coletiva, também entra no conceito de casa, beleza? Então, o conceito ele abrange mais coisas, tá? Ele vai abranger mais coisas. Então, anote aí, escritórios, trabalho. Professor, um trailer entra no conceito de casa? Entra. Trailer entra também. Deixa eu ver, o barco onde eu moro com minha família, aquele barco que tem cozinha, tem tudo, entra no conceito de casa? Entra. Então, se entra no conceito, só entra com a sua autorização, salvo aqueles 4 casos lá que eu falei para você, beleza? Caso você vá cumprir a determinação judicial entre 9 horas da noite e 5 horas da manhã, se você cumprir essa determinação judicial nesse período, o que é que vai acontecer? Você responde por qual crime e em qual lei? Então, se eu estou lá cumprindo uma determinação judicial e fui cumprir uma determinação judicial entre 9 horas da noite e 5 horas, eu vou entrar na lei de abuso de autoridade, tá bom? Lei de abuso de autoridade. Não esqueça esse detalhe aí também, tá bom? Outra situação também de conceito de casa, Muniz. Bolé já falei, escritórios de advocacia também já falei, locais de habitação coletiva também, trailers, restaurante. Depende. A área aberta para as pessoas não entra. Agora, aquele localzinho do balcão para dentro, onde é mais restrito, onde as pessoas recebem o dinheiro, aí entra no conceito de casa, tá? Mas restaurantes, a parte externa, ela não entra, aquela que tem as mesas, beleza? Não entra. Hotel, professor, motel entra no conceito de casa também, tá? Conceito de casa, cara, ele tá relacionado à intimidade da pessoa, tá? Beleza? Está relacionado à intimidade da pessoa. Então, beleza. Então, o que é que mais cai em prova? É justamente você saber as exceções para você entrar na casa. Acontecendo um desastre, flagrante delito, prestar socorro, determinação judicial durante o dia, aí você pode entrar. Durante a noite pode? Pode não. Se for entre 9 a 5, entra na lei de abuso de autoridade. Bora partindo aqui que tem mais coisa. Questão 35. Vamos lá. Ah, é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. Salvo, no último caso, qual é o último caso, Muniz? Aqui, ó. Esse aqui é o último caso, comunicações telefônicas, né? Opa, comunicações telefônicas. Rapaz, o negócio tá doido aqui. Pronto. Não, deu certo aqui, pronto. Aí, pronto. Eu tô apertando alguma coisa que o bicho começou a descer aqui. Opa, peraí.
Não, é porque tá descendo aqui, peraí. Rapidinho aqui, deixa eu consertar esse negócio aqui que... Opa, deu certo agora. Pronto. Vou voltar aqui. Onde é que a gente tava? Tá aqui, pronto. Vou aumentar aqui. Pronto. Beleza. A casa já foi, né? Lá, questão 35. Lá. É inviolável o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem policial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fim de investigação criminal, instrução processual penal. Então é o seguinte, pessoal. Em regra, não pode ser quebrado o sigilo das suas correspondências, é inviolável as comunicações telegráficas, os seus dados também, e a comunicação telefônica. Porém, a Constituição ela disse o seguinte: comunicação telefônica você pode quebrar se tiver autorização judicial, tá? Para dois casos, ou para você fazer investigação processual penal, ou para investigação criminal, certo? Para instrução processual penal ou para as investigações criminais. Aí você pode sim quebrar esse sigilo mediante autorização judicial. Por que a questão está errada? Porque ele colocou o quê? Ele colocou o quê, Muniz? Colocou autorização policial. Não é a polícia que autoriza a quebra de interceptação telefônica. E sim, precisa de autorização o quê? Judicial. Tá bom? Judicial. Está errada. Beleza? A gente vai falar disso aí. Tem questões sobre isso aí, tá? CPI. Mais na frente a gente resolve. Vamos lá. Então, primeiro conhecimento que eu quero de vocês, questão nível médio. Não esqueçam desse detalhe das comunicações telefônicas, que por ordem judicial, a própria Constituição fala que você pode sim quebrar para dois casos: investigar criminalmente ou para instruções processuais penais. Questão 36. Vocês entenderam, né? O motivo está errado é essa questão aqui, ó. Por que ela está errada? Porque ele falou que era ordem policial. Cuidado nessas questões, viu? É ordem judicial. O cara passa direto, viu? Uma questão dessa. Bora lá. Questão 36. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Foi o que a gente falou no início da aula, né? Atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Norma de eficácia contida. Lembra que a gente falou? Norma de eficácia contida aí. Posteriormente, pode ser, se for preciso, ela pode ser regulamentada, né? Por lei. Então, por isso que ela é eficácia contida. Bora lá, questão 37, meus amigos. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado sempre o sigilo da fonte. É errado. O sigilo da fonte, ele só vai ser resguardado se for necessário ao exercício profissional. Sério, professor? É. O sigilo da fonte, pessoal, você só pode guardar o sigilo da fonte se for necessário ao exercício profissional. Por exemplo, jornalista precisa revelar sua fonte? Não, porque ele está utilizando no exercício profissional dele. Ele não é obrigado a revelar a fonte, tá? Mas, em regra, todo mundo, quando falar uma informação, tem que citar a fonte, lógico. Com exceção daquelas situações que sejam necessárias para o exercício profissional. Beleza? Questão 38, vamos lá. É livre a locomoção no território nacional, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Certo ou errado aqui? É livre a locomoção. Quem resolveu no Socrativo as questões sabe isso aqui, não sabe? Sabe. Por isso que eu digo, rapaz, eu jogo o ouro para vocês, vocês resolvem ler o comentário, quando chega para aula já vem sabendo, pô. Aí vem para aula já sabendo, aí o cara só fixa mais ainda. Ó. Quando você já tá de saco cheio, é onde eu queria chegar. Porque se você tá de saco cheio e já tá repetindo, é porque tá entrando na cabeça do cara, tá entrando. Entendeu? Tá entrando. Pronto.
Quando o cara tá com o olho assim, ó. Ah, meu Deus, oh, meu Deus. Eu ainda fico meio preocupado, porque o cara tá assim, fala, meu Deus do céu, o que é isso aí? Agora o cara tá de boa assim, ó, tá dando relaxada, é porque ele já viu isso ali e eu sei que ele resolveu a questão. Entendeu? Então é isso aí. Essa questão tá errada por quê? Ela tá errada porque, na verdade, é livre, você pode se locomover no território, entrar ou permanecer ou sair dele com seus bens em tempos de paz. Por quê? Porque se tiver em guerra, estado de sítio, estado de defesa, aí alguns direitos eles podem ser restritos. Direito de reunião, por exemplo, mas essa locomoção ela pode acontecer em tempos de paz. Nós estamos em paz? Estamos, ninguém está em guerra. Então você pode entrar, permanecer ou sair com seus bens, né, do território nacional. Não vamos confundir, seus espertinhos. Você vem lá do Paraguai com a carga do tamanho de um trem, aí você vem com a carga e diz assim: ô seu policial, o senhor não leu a Constituição, não? O senhor não estudou para o concurso, não? Lá na Constituição fala o quê? Que eu posso entrar no país, no território nacional, entrar, permanecer ou sair com meus bens na hora que eu quiser, né, não? Eu tô entrando. Eu comprei, então é meu, né, não? Aí o policial, rapaz, sabe o que é mesmo? Aí o policial, mala, esperto, diz assim: meu amigo, não confunda isso aqui com contrabando e com pagar imposto. Você pode até entrar. A mercadoria é legal? É. Então vá lá na Receita e deixa o seu dinheirinho lá. Você está querendo enrolar o fisco. Então não vamos confundir uma coisa da outra. Você pode até entrar, mas você vai ter que pagar os impostos devidos. Então tem muita gente que quer dar um de mala, que conhece a Constituição, que quer jogar isso aí, esse artigozinho aqui para enrolar os guardas lá na fronteira. Não enrola de jeito nenhum, porque sabe que a PRF e a PF, né? Ninguém enrola o cabo, que é fácil, não é fácil enrolar os caras não, viu? Os cabas têm muito conhecimento. Então, acaba que for dar o despertinho aí, vai ficar para trás. Beleza? Então, 39. Show de bola. Pessoal, olha essa questão aqui, ó. É plena liberdade de associação para fins lícitos, permitida a de caráter paramilitar. Certo ou errado aí? Errado, né? Aqui a gente está falando de associação. Associação dos moradores, é, dos bêbados, né? Como é que é a associação lá? De alcoólatras, anônimos alcoólatras, né? Acho que é. AA, né? Alcoólicos Anônimos, sei lá como é que é o nome. Tá lá a associação dos cachaçinha, né? Então o que é que acontece? É plena liberdade de associação? Sim, para fins lícitos. Eu não posso criar uma associação de caráter paramilitar. A gente sabe que tem organizações criminosas aí, né? Em certas localidades que os caras andam armados na rua e tudo. É uma associação praticamente, né? Não pode. Então, questão falsa, porque na verdade não pode aí a de caráter paramilitar. Bora aqui passando aqui. Questão 40. Parece que a prova até amanhã, né, professor? Você tá fazendo uma revisão grande aí. Eu só sei dar aula assim, cara, resolvendo questão. Bora lá. A criação de associações e na forma da lei, a de cooperativas, depende de autorização, sendo proibida a interferência do Estado. Errado. Qual é o erro dela, professor? Para eu criar uma associação, depende de autorização? Não. Independe de autorização. Certo? Não precisa de autorização para eu criar uma associação, tá? Não depende. Falsa. Meu amigo Elimar, rapaz, lá de Minas, né? Grande abraço aí pro nosso amigo Elimar, rapaz. Sempre nos acompanhando aí. É um privilégio ter você aqui no curso, viu? Uma pessoa de outro estado dá crédito, dá confiar no nosso trabalho, né? É muito legal isso aí. Beleza? Beleza, pessoal. Então tá aí, tá? As criações de associação, elas não dependem de autorização e, lógico, o Estado ele não pode interferir no funcionamento da associação. Professor, tem algum caso que o Estado pode até interferir? Se a associação for de caráter ilícito, né, paramilitar, lógico que o Estado vai interferir, mas a regra é que o Estado não pode interferir no funcionamento da associação, não.
Bora lá. Questão 41. Elimar, só para você ter uma noção, aqui no Ceará, cara, concurso da PMCE, nós vamos ter muitos alunos aprovados aqui na Polícia Militar do Estado do Ceará, muitos mesmo. Hoje o governador anunciou que vai chamar aí mais pessoas, né? Eles vão quebrar a cláusula de barreira lá e vão chamar mais pessoas. Então, muitos alunos aí do vetorial que estudaram com a gente para o concurso vão ser chamados. Então, é isso aí. Bora lá, questão 41. Os direitos fundamentais são direitos positivados em tratados internacionais. Certo ou errado, Muniz? Essa questão está errada. Por quê? Quem é que é positivado em tratado internacional? São os direitos humanos. Os direitos humanos, eles estão em tratados internacionais. Os direitos fundamentais, eles são positivados na ordem interna. São positivados na ordem interna, ou seja, os direitos fundamentais são nas constituições internas de cada país, tá? O que é positivado em tratados internacionais são aquelas normas de direito humano. Beleza? Tranquilo? Bora lá. Questão número 42. Os direitos de primeira geração restringem a atuação do Estado e são conhecidos como liberdades negativas. Certo ou errado a questão 42, meus amigos? Os direitos de primeira geração restringem a atuação do Estado e são conhecidos como liberdades negativas. Questão corretíssima, tá, pessoal? Corretíssima. Corretíssima. Por quê, professor? Aqui eu vou falar das gerações, tá? Primeira geração de direitos, e aí foi se passando os tempos, teve a segunda geração, foi se passando os tempos, teve a terceira geração, e assim sucessivamente. Temos a quarta e até a quinta geração. Mas cuidado, prestem bastante atenção para vocês não errar isso aqui. Ó. O que são os direitos de primeira geração? A primeira geração, ela tratou dos direitos individuais, civis e políticos. Liberdades negativas. O que é isso, professor? Aqui o Estado ele tem que se abster e deixar você exercer suas liberdades de pensamento, seus direitos individuais, né? Direitos coletivos. Por isso que a gente chama de liberdades negativas, porque o Estado ele é negativo, ele deixa você exercer, não é o Estado que vai prestar para você, tá? Então foi a nossa primeira conquista, direitos individuais, civis e políticos, direito de votar em quem eu quero. Então são os direitos negativos, direitos de primeira geração. Posteriormente já veio os direitos de segunda, que são aqueles direitos sociais, econômicos, sociais e culturais, né? Os direitos sociais, econômicos e culturais, né? Relacionado ao que? A igualdade. Terceira geração já são os direitos difusos, coletivos. Exemplo, meio ambiente, direito ao consumidor. Então, foi tendo as gerações dos direitos. Então, quando ele fala que os direitos de primeira restringe a atuação do Estado, tá certo. São conhecidos também como liberdades negativas, tá certo. Questão mais que correta. Vocês não podem errar mais uma questão dessa. Bom, se for direitos positivos, direito de segunda geração, também chamado, ó, liberdades positivas, né? São os positivos. Por que positivo? Porque aqui, ó, economia, direitos sociais, por exemplo, saúde, educação, é o Estado que presta. Aí sim o Estado vai chegar junto. Por isso que a gente disse que o Estado atua positivamente. Quando o Estado atua negativamente, é o que a gente chama ali de quê, professor? Das liberdades negativas, tá? Direitos individuais, civis e políticos. Vamos lá, questão 43. Os direitos econômicos, sociais e culturais são direitos de primeira. Errado, acabei de falar.
Econômicos, sociais e culturais são direito de quê, professor? Segunda geração. Segunda geração, tranquilo? Vamos lá, questão número 44, meus amigos. A relação entre o Estado e o cidadão, Estado sempre vai estar aqui, ó. Estado aqui em cima, cidadão vai estar aqui, ó. Relação o quê, professor? Vertical, né? Se for relação horizontal, é entre um particular com outro particular. Relação entre o Estado e cidadão, a gente vai ter uma relação vertical, ou seja, o Estado ele é baseado no princípio da supremacia do interesse público, né? Supremacia do interesse público. Então, os interesses do público, do coletivo, vai prevalecer sobre o interesse do particular. Bom, então olha lá. A relação entre o Estado e o cidadão representa a eficácia horizontal? Não. Particular com particular é a horizontal. A relação entre o Estado e o cidadão a gente chama de relação vertical, tá? Relação vertical. Questãozinha errada. Beleza? Bora aqui na questão número 45, meus amigos. Vamos lá. Os direitos fundamentais são universais, indivisíveis e inalienáveis. Certo ou errado? Os direitos eles são universais para todo mundo? Sim. Eles são indivisíveis? Sim. Eles não se dividem? Eles são inalienáveis? Também são. Ou seja, eu não posso doar o meu direito para outra pessoa. É meu. Perguntinha. Os direitos são absolutos ou são relativos? Não existe direito absoluto, tá? Os direitos eles são também relativos. Você poderia até acrescentar aqui, ó. Os direitos são relativos, tá? Que é o contrário de absoluto. Não existe direito absoluto, pessoal. Mas já saibam, os direitos fundamentais, eles são universais, indivisíveis e inalienáveis. Questãozinha correta aí no nosso simuladozinho aí do Socrative. Questão número 46, vamos lá. Os direitos fundamentais são prescritíveis, certo ou errado? Questão errada, pessoal. Direitos fundamentais, eles são o quê? Imprescritíveis. Ou seja, eles não se perdem com o tempo, né? Então, os direitos fundamentais é um direito que eu tenho. Eu tenho direito à vida, você só tem direito a 30 anos de vida. Depois que passar isso aí, você morre. Não existe isso. Os nossos direitos fundamentais, eles são imprescritíveis, eles não se perdem com o tempo. Tranquilo? Bora lá. Questão 47. Os direitos fundamentais são absolutos. Já falei, não existe direito absoluto. Tá errado. Questão 48. É proibido o retrocesso de direitos. Correto, pessoal. Ó, muito importante a gente entender isso aqui, tá? É proibido o retrocesso de direitos. É vedado o retrocesso de direitos. É defeso o retrocesso de direitos. Tá bom? É defeso o retrocesso. Defesa é a mesma coisa que proibido. É proibido o retrocesso de direitos. Questão 49. Alguns direitos fundamentais podem ser limitados em situações de crise institucionais, como, por exemplo, estado de sítio. Correto. Lembra que eu falei disso aqui, pessoal? Estado de sítio, estado de guerra, existem algumas limitações dos nossos direitos fundamentais. Próximo. Questão 50. Aos brasileiros e estrangeiros residentes no país, garante-se o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Pessoal, tá correto. Só que observação, tá? Quando ele fala residente no país, não é somente aqueles que moram, até mesmo aqueles que estejam de passagem, o STF já entendeu, aqueles que estejam de passagem no nosso país, por exemplo, só na escala, eles já têm direito aí aos nossos direitos.
tá bom? Então, não necessariamente ele precisa estar morando no país para ele ter direito, não. Só o fato dele estar de passagem, ele já tem direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Tranquilo? Bora lá. Questão número 51. 51, 52, 53. O direito à vida abrange a vida uterina e é proibido o aborto. Certo ou errado, pessoal? O direito à vida abrange a vida uterina. Intrauterina, uterina. Quando ele fala vida uterina, né? Intrauterina é porque a pessoa ainda está dentro. Tá certo, pessoal. A questão tá correta, tá? Ou seja, aqui é a mãe que tá grávida e tem um bebê, ó. Então, se houver o aborto aqui, é crime. Aborto é crime, pessoal. Então, pelo fato de existir aborto como crime, então o direito à vida ele abrange sim até a pessoa, né? O bebê que está lá na barriga da mãe. Por isso que existe o crime de aborto, tá bom? Questão 52, vamos lá. Opa, pode falar, Gustavo. Professor, é a questão, por exemplo, do estupro, né? Porque na Constituição diz que é permitido, né, fazer o aborto. Tá. Quando eu falo proibido o aborto, se a questão cai na sua prova dizendo é proibido o aborto, tá certo? Tá, porque eu tô falando como uma regra. Porém, existem exceções. Por exemplo, é justamente uma das exceções essa que você falou, proveniente de estupro, feto anencéfalo também, entendeu? Você pode, a Constituição permite, né? Constitucional isso, esse aborto. Então, existem alguns casos que é permitido, por exemplo, o aborto, caso ocasione o risco à vida da mãe também, beleza? Então, é permitido. Mas a regra é que é proibido o aborto. O aborto é crime no nosso país. Ah, beleza, então, professor. Bom? Ok, vamos lá. Questão número 52. É permitida a interrupção da gravidez de um feto anencéfalo, certo ou errado? Correto, já falei, né? Então, aquele feto que nasce com a deformação, essa questão da interrupção da gravidez é permitida, tá, pessoal, também? Vamos lá. 53. É constitucional as pesquisas com células troncos embrionárias. Já falei para vocês, já resolvemos questões disso aqui. Então, pesquisas com células troncos também é permitida. Próxima. É admitida a pena de morte em caso de guerra declarada. Certo, né, pessoal? Então, o Brasil, em regra, não permite a pena de morte. Mas, em caso de guerra declarada, é permitido, sim, a pena de morte. Vamos lá, questão 55. Não pode haver tratamento desigual entre pessoas em situações diferentes, como, por exemplo, a reserva de vagas em universidades para negros e índios. Certo ou errado, pessoal, isso aqui? Erradíssimo, né? Pessoal, existe uma coisa chamada igualdade material, tá? O que seria essa igualdade material? Eu posso, em certas situações, tratar os desiguais na medida das suas desigualdades. Então, pode haver tratamento diferenciado entre pessoas em situações diferentes, como, por exemplo, reserva de vagas de universidades para negros e índios? Pode, deve haver, né? A reserva. Então, questão errada, porque ele está dizendo que não pode haver esse tratamento. Essa igualdade material, que a gente chama de ações afirmativas. São as ações afirmativas. Beleza? São ações afirmativas. Beleza? Ações afirmativas. Então, as ações afirmativas eram justamente essas políticas de cotas, né?
porque é uma certa igualdade material, tá bom? Próxima questão. Acho que vocês já viram isso aqui. É admitida a política de cotas em concursos públicos, certo? Vamos lá, próxima. É legal a participação em eventos e manifestações a favor da legalização de drogas e aborto, certo ou errado, pessoal, isso aqui? Correto, né? Foi o que eu falei para vocês. Liberdade de expressão, né? Ela é ampla. Nossa liberdade de expressão. Bom, próxima, questão 58. A liberdade de expressão abrange o discurso de ódio. Já falei que está falso, não abrange o discurso de ódio. O anonimato é proibido, sendo livre a manifestação do pensamento. Corretíssimo. Vedado é sinônimo de defeso, tá? Para quem não conhece. Se a questão cair, é defeso o anonimato, sendo livre a manifestação do pensamento. Corretíssimo. Beleza? Bora lá, próxima questão. 60. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Correto, pessoal? Eu só posso fazer o que está previsto na lei. Tá bom? Então, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Questão 61. A prisão civil por dívida do alimentante só existirá quando? Vamos lá, pessoal. Existe prisão civil, pessoal? Existe. No nosso ordenamento jurídico, né, o que é adotado no Brasil hoje em dia? Você só pode ter um tipo de prisão civil. É caso você não pague a pensão alimentícia. Beleza? Só existe um tipo de prisão civil, que é no caso que você não pague a pensão alimentícia. Então, se você não pagar a pensão alimentícia, você pode ser preso. Mas é quando existe o quê, professor? Quando ele não paga, né? Ou seja, ele está em inadimplência, e essa inadimplência dele, lógico, tem que ser voluntária dele e inexcusável, que a lei fala. Professor, depositário infiel pode ser preso? Não, não. O STF já falou, tem uma súmula disso aí. Depositário infiel não pode ser preso. Professor, mas tem no texto da Constituição. Se a questão disser de acordo com o texto constitucional, você vai marcar que existe dois tipos de prisão civil. Qual é? Depositário infiel e a pensão alimentícia. Se ele perguntar, se ele afirmar na questão dessa forma, o depositário infiel pode ser preso atualmente no Brasil? Não pode. É de acordo com o comando da questão. Se a questão estiver perguntando segundo a Constituição, bom, segundo a Constituição está lá. A Constituição está lá, ó, dizendo que o depositário fiel ou o cara que deve pensão alimentícia, ele pode ser preso. Tá? Então, gabarito essa questão, letra C. Então, a prisão civil por dívida do alimentante, que é justamente pensão alimentícia, ela só existe quando a inadimplência ela for voluntária daquela pessoa e, lógico, inexcusável. Vamos lá. Questão 62. Quanto aos direitos e deveres individuais e em conformidade com a redação da Constituição Federal, o que são invioláveis além das imagens das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. E aí? Em regra, é inviolável a sua imagem, mas são quatro coisinhas. O que é inviolável? A imagem das pessoas, a intimidade das pessoas, a vida privada das pessoas e a honra das pessoas. Gabarito letra A. Bom? Você pode até entrar com indenização, pedindo por indenização por danos materiais ou morais. Vamos lá, questão 63. Pode perguntar aí, tá, pessoal? Acho que quem levantou a mão?
que foi a Juliana Silva, levantou a mão. Quer fazer alguma pergunta? Deixa eu olhar aqui. Muniz, Oi, o que seria o depositário infiel? vamos lá. Aula aqui é dinâmica. Opa, deixa eu fechar aqui para vocês. A aula aqui é bem dinâmica. Olha o que é que seria depositário infiel. Vamos lá, pessoal. Ó. Fácil. Ficou na dúvida? Olha lá, ó. Estão vendo aí, conseguindo ver o que eu estou fazendo? Então, né? Ó. Entende-se por depositário infiel a pessoa que, tendo sobre sua guarda bem próprio ou alheio, do qual não tem livre disponibilidade, está com um bem que é de uma pessoa, não é dela, mas ela está sobre a guarda daquele bem, né? Não tem a livre disponibilidade daquele bem e ele se desfaz em prejuízo daquela pessoa, se desfaz daquele bem que ele estava sobre a guarda. Isso é um depositário infiel. Beleza? Ou seja, eu depositei a minha, a minha credibilidade naquele cara, pronto, toma a guarda desse meu bem aqui. Ele foi lá e se desfez. É um depositário infiel? É. É um depositário infiel. Beleza? Então o cara vai lá, vende uma coisa que não é dele. É um depositário infiel. Beleza? Por exemplo, recebi um bem para guardar. Até que eu tenha que devolver aquele depositante. Eu vou ter que devolver para ele depois. Só que eu peguei e me desfiz. Isso é um depositário infiel. Só que a gente não pode prender. Hoje, atualmente, ele não pode ser preso. O cara que faz isso, ele não pode ser preso. Tá bom? Por exemplo, ó, indivíduo que ficou responsável pela guarda de um bem que não lhe pertence, deixou que este bem desaparecesse. É um depositário infiel. Deu para entender, Juliana? Deu para entender direitinho aí? Juliana tá aí. Opa, sim. Pronto. Perfeito. Então, sabe já, todo mundo já sabe que é um depositário fiel e a gente sabe que eles não podem ser presos atualmente. Beleza? Por aqui, continuar. Questão 63. Mandado de injunção. Vamos lá. Pessoal, o que é mandado de injunção? Mandado de injunção, acho que eu até falei no início da aula, né? Quando é que eu vou utilizar mandado de injunção? É quando não existe uma norma, uma lei complementar, complementando uma situação que a Constituição ela tornou inviável para exercer aquele meu direito. Então, quando é que eu vou entrar com mandado de injunção? É quando existe a falta de uma norma regulamentadora de uma certa situação. Então, ó, mandado de injunção pode ser concedido sempre que a falta de uma norma regulamentadora, né, torna inviável o exercício dos direitos e das liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Então, quando é que eu vou entrar com mandado de injunção? Quando existe a falta de uma norma regulamentadora, onde torna inviável eu exercer aqueles meus direitos e liberdades. Exemplo, a falta de uma lei complementar regulamentando aquele direito que a Constituição me deu. Professor, eu só posso entrar com mandado de injunção quando a falta da norma é relacionada a aspectos de normas constitucionais. A norma que está escrita na Constituição. Tá bom? Então, gabarito tá 63, letra A. Então, caiu na prova. Mandado de injunção está relacionado com a falta de uma norma regulamentadora, tá? O restante dos itens não tem nada a ver. Questão 64. Sobre a pena de morte. Não pode ser aplicada em nenhuma hipótese por expressão, proibição da Constituição Federal, salvo em caso de guerra declarada. É isso aí, a gente já viu hoje, né, pessoal? Pena de morte, em regra, é proibida do nosso ordenamento jurídico, porém, se houver guerra declarada, a pena de morte ela pode ser aplicada. É a vareta 64, letra A. Vamos lá, questão 65. Quanto aos direitos e deveres individuais e em conformidade com a redação da Constituição Federal,
complete a lacuna assinalando a alternativa correta. A pena será cumprida em estabelecimento distintos, né? Diferente. Estabelecimentos distintos. De acordo com o quê, professor? Com a natureza. É, professor? Natureza. Natureza do delito. De acordo com a idade. E de acordo com o sexo do apenado. Então é isso aí. Então, como é que eu vou cumprir a pena, pessoal? Questão que pode cair até no concurso de vocês, Polícia Penal, né? Princípio da individualização da pena, isso aqui, tá? Então, a pena tem que ser cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, idade e o sexo do apenado. Gabarito dessa questão, letra C, de casa. Tá bom? Então, não esqueça. Que princípio é esse, professor? Princípio da individualização da pena. Individualização da pena. Próxima. Essa questão aqui pode cair na prova de vocês. Questão 66. Vamos lá. Vamos até a 70. Nosso ordenamento federal não permite a aplicação da pena. Opa! Existe no nosso ordenamento penas que podem ser aplicadas e penas que não podem ser aplicadas. Aí eu te pergunto, professor, pena de banimento pode ser aplicada? Não pode, meus amigos. Pena de perda de bens pode? Pode. Prestação social alternativa pode? Pode. Interdição de direitos também pode. Agora, pena de banimentos, penas cruéis, né? Pena de banimento, penas cruéis, prisão perpétua não é permitida no nosso ordenamento jurídico. Pena de morte, em regra, não pode, salvo em caso de guerra declarada. Beleza? Vamos lá, questão 67. Quanto aos direitos e deveres individuais, e em conformidade com a redação da Constituição Federal, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Se não, e aí? Eu não posso ser obrigado a fazer uma coisa ou deixar de fazer alguma coisa que não esteja prevista em lei. Que não esteja prevista em lei. Foi o que a gente aprendeu hoje, né? Vamos lá, próxima questão, Muniz. Questão 68. É incorreto afirmar que é assegurado a instituição do júri. Vamos lá. É incorreto. O júri tem o sigilo das votações? Tem. É uma das características do tribunal do júri, sigilo nas votações. Competência para julgamento dos crimes dolosos e culposos contra a vida? Não, pessoal, tá? Tribunal do júri, ele julga crimes dolosos contra a vida. Plenitude de defesa? Sim. Soberania dos vereditos? Também sim. Então, no júri você pode se defender da maneira mais ampla possível e vai prevalecer a soberania dos vereditos. Os fatos. Sigilo nas votações e, para a gente finalizar, o Tribunal do Júri julga competência de julgamento de crimes dolosos contra a vida. Não é crime culposo, tá? Dolosos contra a vida. Não é qualquer crime, é só crimes contra a vida. Homicídio, por exemplo. Bom? Vamos lá, questão 69. O habeas corpus protege. E aí, pessoal, o que é que o habeas corpus protege? Habeas corpus é um remédio constitucional. O habeas corpus, ele protege o quê? Liberdade de pensamento, liberdade de expressão, acesso a informações? Não, né, pessoal? Habeas corpus protege a liberdade de locomoção do indivíduo, tá bom? Gabarito 69, letra B de bola. Vamos lá, questão 70. Na ação popular, é parte legítima para propor. Professor, o que é a ação popular? A ação popular é uma espécie de uma garantia, um remédio constitucional, quando o Estado ele viola, fere as normas ambientais, né, o meio ambiente, fere o patrimônio histórico e cultural, né, fere a moralidade administrativa,
Então, quando ele fere essas situações, o meio ambiente, patrimônio histórico e cultural, moralidade administrativa, né, os patrimônio público. Então, quando, por exemplo, uma prefeitura derrama esgoto dentro de um rio, bom, está ferindo o quê? Meio ambiente. Então, nesse caso, o que é que vai acontecer? Nós, cidadãos que estamos com nossos direitos políticos em dias, capacidade eleitoral ativa em dia, votamos e temos o direito de cobrar, o que é que vai acontecer? Nós podemos entrar com ação popular, né? Mas não é qualquer pessoa que pode entrar, e sim qualquer cidadão. Cidadão é aquela pessoa que está com o seu direito de votar em dias, né? Então, eu costumo associar que nas questões vem qualquer pessoa, não é qualquer pessoa, é qualquer cidadão, tá bom? Então, a ação popular ela está associada ao cidadão, beleza? Ok, meus amigos, batemos 9 horas em ponto, não é isso? Fechou. Pode encerrar a gravação. Vocês gostaram aí? A nossa foi 70 questões de direito constitucional. Tudo que tinha no Socrativo, né, professor?